Anfeng renasceu depois que foi traído pelo amor da sua vida, mas dessa vez ele tinha uma habilidade mágica e estava melhor preparado para o apocalipse da Era Glacial. A história começa com pessoas lutando para sobreviver no meio das geleiras. Atualmente a cidade está parada junto com todos os meios de transporte. Um repórter avisa que um relatório urgente relata que a Terra entrou finalmente numa nova era do gelo a um ritmo acelerado. O corajoso repórter enfrentou o frio e seu microfone começou a congelar a cada segundo que passava. Ele informa que as temperaturas globais continuariam caindo ainda mais sem sinais de parar, mas ele pede que o público não perca a esperança. O repórter afirmou com confiança que o governo não se esqueceu de seus cidadãos nestes tempos difíceis, então diz que irão superar essa crise assustadora. De repente um avião congelado fez um pouso forçado no meio da cidade e passou pelo repórter e toda a sua equipe. Um homem assistiu a esta última cena do telejornal. O sinal da TV foi cortado depois que o acidente do avião em cima da equipe. Nesse momento vemos a casa do nosso protagonista Anfeng. Ele nem se deu ao trabalho de limpar a bagunça e a área ao redor de sua entrada estava cheia de caixas de coisas inúteis. De repente alguém bateu forte em sua porta e chamou seu nome em pânico. O protagonista, ouvindo o chamado incessante de seu nome, pegou um taco de aço com alguns pregos e caminhou em direção à porta. Ele olhou pelo olho mágico da porta e ficou feliz com o que viu. No outro lado tinha uma mulher que Feng já conhecia. Ela também usou um traje de inverno grosso, mas seu rosto continuou vermelho com aquele frio impossível. Seu corpo tremia incontrolavelmente. O protagonista logo abriu a porta e chamou a garota pelo nome de Ziona. Ele questionou o que ela está fazendo aqui e pediu que entrasse logo. Até porque nos dias de hoje o mundo exterior se transformou em uma terra perigosa e sem lei. Ziona entrou na casa de Feng e imediatamente o beijou. O protagonista ficou surpreso, mas não recuou. Esse beijo profundo e apaixonado durou muito tempo. Feng recuou percebendo o que acabou de acontecer e perguntou o que tinha acontecido com ela. Ele não esperava ser beijado no segundo em que abrisse a porta. Ziona responde que Feng era o homem que ela realmente amava. Logo as lágrimas começaram a se formar no canto de seus olhos enquanto ela dizia que ele era o único com quem ela deveria estar. A garota acrescenta que é preciso uma crise para ver a verdadeira face de alguém que realmente se importa com você. Ziona queria provar que o que ela estava dizendo era verdade, então pegou as mãos de Feng e colocou contra seus melões pedindo para ele sentir o quão rápido seu coração estava batendo. Ela prometeu que estaria disposta a fazer qualquer coisa apenas para que eles pudessem estar juntos. Sem ouvir respostas, Ziona começou a pressionar suas coxas contra o brinquedo do protagonista tentando seduzi-lo. Feng olhou para ela diretamente em seus olhos enquanto ela acariciava suas bochechas. Ele confessou que aquelas palavras que ela acabou de dizer significavam um mundo para ele, mas no momento era difícil. A garota gentilmente o afastou para que ele não dissesse outra palavra. Tudo o que ela quer agora é que Feng feche os olhos e sinta o momento. O protagonista caiu na armadilha e fez o que ela pediu. Agora que seus olhos estavam fechados, ele perguntou o que deveria fazer. De repente um cara aparece segurando a porta ameaçadoramente e ataca Feng sem dar tempo de reação. O protagonista cai no chão depois da forte pancada na cabeça. Seu crânio foi pro beleléu. A entrada da casa ficou toda suja de líquido vermelho. Depois disso, Ziona e o homem misterioso entraram na casa. Ela tremia, aparentemente chocada que seu parceiro realmente eliminou Feng. O homem zombou e disse para ela parar de bancar a inocente, pois já sabia que esse era o único caminho. O mundo foi para o inferno há muito tempo e uma boca a menos para alimentar não vai mudar nada. Em seguida o homem acrescentou que eles têm que ver o que esse idiota estava acumulando. Se usar bem as cartas, eles poderão sobreviver com esses suprimentos até que alguém venha resgatá-los. A parte triste é que Feng não partiu imediatamente. Ele ficou um tempo no chão gelado, tremendo de agonia enquanto todo o líquido vermelho escorria de sua ferida. Ele não conseguiu se mexer e percebeu que não ia durar mais tanto tempo. A última coisa que o protagonista viu foi o homem misterioso e aquela bruxa malvada flertando a poucos metros de seu corpo. O cara promete recompensá-la por sua atuação como atriz que tornou toda a operação possível. Quando Feng fechou os olhos para sempre, o ódio que sentia por aquele coração frio parecia insuportavelmente pesado. Ele jurou que se houvesse uma próxima vida nunca mais seria enganado. Nesse momento o protagonista começou a ver pequenas gotículas de luz. De um pequeno cisco começou a crescer algo maior. À medida que ficava ainda mais brilhante, o protagonista começou a questionar o que diabos estava acontecendo. Ele estendeu o braço e sua pele era translúcida. A luz quente o atraiu depois de sofrer com o frio sem fim do mundo real. Feng até pensou que esse era o caminho para o céu.
mas a luz dourada de repente mudou sua cor para vermelho. Agora o protagonista começou a questionar que tipo de céu tem essa cor. Depois de ser sugado pela luz dourada, ele sentiu seus membros sendo desfiados como se estivesse sendo submetido a um moedor de carne. Aparentemente nada vai bem para este homem. Não demorou muito para que a luz carmesim cobrisse todo o seu corpo enquanto ele soltava um grito. Feng se foi ainda sentindo a dor da terra, mas de repente acordou suando frio e gritando por sua vida. A dor era muito real e ele acordou com um vazio. Em seguida Feng olhou ao redor e o sol brilhou em sua varanda. Sua cama era macia e confortável. O ar parecia fresco e o protagonista percebeu que estava longe do mundo cruel que estava acostumado. Feng levou 30 minutos para absorver as coisas selvagens que aconteceram com ele nas últimas horas. Nosso garoto passou aqueles 30 minutos se deleitando com a vista perfeita da área residencial. Ele não conseguiu superar o fato de que o sol estava brilhando novamente. Feng sentiu falta do calor e da luz, até pensou que nunca mais sentiria esse tipo de conforto e aconchego. Nesse momento ele verifica a data e vê que é 28 de junho, até onde o protagonista se lembra o apocalipse da Era Glacial. Começará em 15 de julho. Nessa época ele vai de base depois de ser emboscado, mas de alguma forma foi trazido de volta no tempo meio mês antes do início do apocalipse. Em outras palavras, ele renasceu e recebeu a segunda chance. Além das memórias que ele guardou da linha do tempo anterior, há algo diferente desta vez. Algo estranho estava acontecendo dentro de seu corpo e pode ser visto em suas mãos. Desde que ele acordou tinha um brilho vermelho em sua mão direita durante todo o tempo. O protagonista tentou apagar balançando a mão, mas nada fez isso desaparecer. A luz não dói e parece quente, mas ela não parecia fazer mais nada além da luz. O protagonista pensou que estava apenas imaginando as coisas. De repente ele começou a espirrar e enquanto enxugava o nariz notou que o brilho vermelho em sua mão direita havia misteriosamente se transformado em verde. Então aconteceu algo que o deixou em pânico. A mão que estava envolto pelo brilho verde começou a ficar maior, crescendo em comprimento. Como se os ossos e pele estivessem se estendendo, qualquer um ia surtar se visse suas mãos fazendo isso. Feng, com medo e confuso, invadiu seu quarto e fechou a porta da varanda o mais rápido que pôde. Ele conseguiu entrar antes que algo mais drástico acontecesse. A mão parecia ter voltado ao normal, mas o brilho verde ainda estava lá. Ele olhou e dessa vez havia feixes de luz saindo da mão. O protagonista se perguntou como a ciência moderna justificaria ou explicaria um fenômeno misterioso como esse. Agora a mão começou a encolher. Feng começou a dizer que a luz verde parece ser uma coisa errática. Ele encolhe e cresce de forma imprevisível. Não é como o vermelho que fica estacionado, mas isso ainda é um mistério para nosso garoto. Então ele senta em seu sofá sentindo uma exaustão repentina. Feng lembra que não fez muito além de correr para dentro do quarto, mas de repente se sente esgotado. Então ele se perguntou se isso pode estar ligado à luz verde. Nosso garoto começou a balançar os braços por todos os lados tentando obter uma pista do que realmente era, até que Feng pensou se isso não é como aquelas histórias de manhua que ele adora ler. Então ele imediatamente correu para a cozinha e pegou sua faca mais afiada. Nosso garoto lembrou que o protagonista sempre começa suas histórias renascendo assim como ele, então talvez ele ganhe poderes de trapaça. Agora o protagonista queria testar isso pegando uma faca, mas depois de alguns minutos esperando que algo acontecesse, nada mudou. Feng apenas coçou a cabeça envergonhado pois a faca afiada não reagiu com a luz em sua mão. Ele estava tão ocupado tentando descobrir se tinha alguma trapaça fantástica como o poder que seu estômago roncou. O protagonista percebeu que estava com muita fome e não comeu nada desde que acordou. O Feng do passado não tinha noção do apocalipse que está por vir. Era um preguiçoso que não tinha nem um único pedaço de comida comestível em sua geladeira. Ele nunca tinha sentido tanta fome antes e se não comer algo logo provavelmente desmaiará. O protagonista agora voltou sua atenção para a sala de estar onde um pote claro de salgadinhos de soja estava. Esses grãos de soja torrados eram apenas algumas sobras de lanches que ele recebeu antes do apocalipse. Não é exatamente uma refeição completa e recheada, mas terá que comer isso por enquanto. Então ele pegou uma das sementes de soja torradas usando a mão direita. O protagonista esqueceu momentaneamente que tinha uma misteriosa luz verde em torno dele, mas nosso garoto estava com muita fome para pensar em qualquer outra coisa, então ele jogou a soja direto em sua boca na esperança de conseguir algum tipo de alimento. Assim que a comida atingiu sua língua, uma explosão esfumaçada ocorreu em seu rosto. A névoa cobria quase toda a parte superior do corpo. Para sua surpresa, ele agora estava mastigando uma planta de soja. Feng podia sentir as raízes em sua língua.
Ele a puxou para fora e a planta deixou um gosto terroso em sua boca. De todos os eventos bizarros que ele tem passado ultimamente, esse pode estar perto do topo. O protagonista só queria comer um pouco de soja torrada e agora isso acontece. Além disso, ele não se sente mais cansado. Parece que aquela explosão em seu rosto apagou a sensação de fome que ele estava sentindo. O protagonista olha para sua mão direita e vê que a luz verde também desapareceu. Talvez tudo isso tenha algo a ver com o que aconteceu com a soja. Ele arrancou uma das vagens e examinou cuidadosamente. Feng, abrindo a vagem verde, confirmou que era apenas um broto de feijão fresco comum. Ele começa a pensar que talvez esse seja seu poder. Sem dúvida é uma descoberta incrível que deve ser mais estudada ainda, mas agora sua prioridade é fazer um estoque de suprimentos antes do fim do mundo. Pela primeira em muito tempo, o protagonista pôde sair de seu apartamento para sentir o sol em sua pele e ouvir os pássaros cantarem. Ele podia andar entre a multidão movimentada de pessoas no distrito comercial. Quando a era glacial chegar, eles vão se esconder em suas casas temendo o frio. O protagonista estava em profunda reflexão enquanto caminhava para seu destino. Ele lembrou que primeiro o brilho vermelho ao redor de sua mão se transformou em verde. A luz verde encolhe e cresce seus membros, fazendo seu coração bater mais rápido e ficar super cansado. Quando ele tocou os salgadinhos de soja, brotou um talo inteiro. O protagonista olhava para sua mão direita com mais perguntas do que respostas. Ele se pergunta que tipo de poder lhe foi concedido. Nosso garoto continuou sua caminhada até ouvir uma voz doce e familiar chamando seu nome. Ele não percebeu imediatamente quem era e se virou para ver quem o chamava pelo nome. Era a mesma bruxa má que armou uma emboscada para ele. Nesse momento, Jonah exibiu seu largo sorriso. Sua maquiagem estava perfeita e escondia sua personalidade podre. Ela perguntou se Feng também estava fazendo compras. Em seguida disse que é como se destino quisesse que eles se encontrassem neste lugar. O protagonista ainda não teve a chance de digerir tudo o que aconteceu, mas ver Jonah na natureza está começando a trazer de volta a amargura que ele segurou até seu último suspiro. Essa garota costumava ser a deusa de seus sonhos por 3 longos anos. Ele fazia tudo ao seu alcance para fazê-la feliz. O protagonista fez tudo isso sabendo muito bem que não era nada além de um cara considerado apenas como amigo. Ele foi apenas um cachorrinho por todos esses anos se dedicando à garota errada. Apesar de tudo, o protagonista nunca teria pensado que ela seria capaz de tentar contra sua vida. Antes que pudesse sair do controle, Feng beliscou a si mesmo para se manter firme e calmo. Foi preciso toda a sua força de vontade para pensar racionalmente. Ele disse a si mesmo que agora não é hora de revanche. Primeiro ele precisa cuidar do problema de abastecimento, a menos que ele queira ser miserável e faminto quando o apocalipse chegar. Nesse momento, Jonah se aproximou e acenou com a mão em torno de seus olhos enquanto perguntava o que ele estava pensando. A garota lembra que antigamente apenas ouvir sua voz fazia o prota desmaiar, mas nosso garoto engoliu seu ódio pela bruxa e fingiu um sorriso ao pedir desculpas por estar sem palavras. Em seguida ele justificou que é porque ela estava especialmente bonita hoje. Ela estava tão radiante que ele ficou um pouco perdido. Jonah riu e perguntou quando ele ficou tão suave. A garota deu um confiante sorriso pensando que tinha aquele menino comendo na palma de suas mãos. Então ela foi direto no seu coração e convidou Feng para irem às compras juntos, já que eles se encontraram de qualquer maneira. Como o protagonista sente que há um limite de tempo que ele poderia enfrentá-la sem perder o controle de sua raiva, ele simplesmente seguiu em frente e pediu desculpas por não fazerem compras juntos hoje. Jonah ficou atordoada e pensou que não era assim que as coisas deveriam ser. Afinal, ela deveria obter algumas coisas gratuitas de um patético. Enquanto isso, o protagonista caminhava na outra direção e não pôde deixar de elogiar a manipulação de Jonah. Mas ele não vai cair nessa. Ele não voltará a ser usado como caixa eletrônico pessoal. Feng estava contente que não era mais tão tolo assim, então ele foi direto para o local onde poderia conseguir tudo o que precisava. Depois de algum tempo, Feng chegou no shopping Valdemar. Valdemar é uma cidade que tem o supermercado mais extenso e mais bem abastecido da região leste. Quando a era glacial chegar, o local será totalmente limpo. Ninguém nunca descobriu quem fez isso. Nesse momento, o protagonista já havia começado sua farra de compras e encheu um carrinho. Ele precisa estocar o máximo possível antes que a sociedade desmorone sob o frio puro. Ele consultou alguns fóruns da internet sobre algum guia genérico de sobrevivência do apocalipse e foi surpreendentemente útil. Percorrendo o folheto, ele listou as coisas que precisaria, como comida, roupas de inverno, remédios, necessidades diárias, combustível, ferramentas, transporte e até armas. Há muito o que preparar.
mas ele estava tão ocupado para conseguir alguns suprimentos que esqueceu de levar o problema mais significativo em mão. O saldo atual de sua carteira era de míseros $2.000. O protagonista se perguntou como ele deveria garantir uma vida segura e confortável no apocalipse gelado com apenas isso. Ele vai precisar de muito mais dinheiro. Naquele momento, uma notificação de mensagem apareceu em seu telefone. Era como se a notificação dissesse a ele para se acalmar. Essa mensagem veio de uma organização chamada Empréstimo JAR. A empresa o parabenizou por ser aprovado para pegar um empréstimo de até 168 mil yuan ou pouco mais de $23.000. O protagonista viu isso e se perguntou como ele poderia esquecer. Existem dezenas de aplicativos de empréstimo de dinheiro que exigem requisitos mínimos para obter um empréstimo aprovado para aqueles que estão desesperados por dinheiro. Eles são incrivelmente predatórios. Feng sabe que se enterrar em dívidas agora não importa, pois ele não terá que pagá-las depois que o apocalipse começar. Enquanto isso, vemos Ziona do lado de fora chutando com raiva uma lata de refrigerante vazia no meio-fio. Ela está obviamente chateada com alguma coisa. Parece que não está no melhor humor. Tudo isso foi porque Feng ousou se recusar a levá-la às compras. Então a garota começou a insultar o cara em sua mente por ser um perdedor patético que nem sequer possui um carro. Ziona prometeu nunca mais ser simpática com aquele inútil. Sua caminhada furiosa foi interrompida por algumas buzinas altas. Vindas do carro que subia, ela se virou curiosa para ver o que estava acontecendo. Parecia um carro novinho em folha saindo direto da concessionária. Ainda estava brilhante com aparência premium. Nesse momento o protagonista estava abaixando os vidros do motorista e cumprimentou Ziona. Parece que agora a promessa que a garota fez sobre não ser mais legal com Feng desapareceu de sua mente. Tudo que ela viu foram bancos de couro novinhos e o cheiro de dinheiro. Quando perguntado se o carro era dele, o protagonista respondeu afirmativamente, acrescentando que acabou de pegá-lo. Ele se aproximou da bruxa e inventou uma história sobre como seu pai tem feito os negócios de sucesso nos Estados Unidos e lhe enviou dinheiro. Feng ainda acrescentou que acabou de sair do aeroporto depois de deixar seu velho. A garota tentou novamente persuadir o protagonista pensando na possibilidade dele ser rico. É a segunda vez que ela faz isso hoje. Nesse momento, Ziona olhou para o chão e começou a tremer levemente, dizendo que Feng levou seu pai rico ao aeroporto hoje. Ela começou a pedir desculpas por pedir que ele fosse às compras sem saber que ele teria uma agenda lotada. Em seguida ela começou a invocar aquelas lágrimas e falou que Feng foi frio com ela mais cedo. Ela acrescentou que até pensou que ele estava abandonando um bom amigo. O protagonista sorriu satisfeito pensando que essa atuação digna da academia teria feito maravilhas com o Feng anterior, mas as coisas são diferentes. Agora, ele podia ver através dela. Essa menina boba era uma profissional. Ele não hesitou em segurá-la pela cintura puxando para mais perto. Sua outra mão segurou seu queixo e eles se olharam nos olhos. Ziona ficou surpresa com o fato de que um de seus subordinados estava tão confiante. O protagonista fez uma aula de encenação prometendo nunca abandoná-la, pois ela é muito importante para ele. Por uma fração de segundo havia um sorriso imperceptível em seu rosto. Mas Ziona, continuando com seu sincero ato de menina doce, disse que Feng é muito especial em sua vida também. Ela até o convidou para almoçar e assistir a um filme hoje para que pudesse conhecê-lo melhor. Assim que ela estava prestes a pedir sua resposta, o protagonista já tinha ido embora como o vento. Era perfeita fuga imperceptível. A garota estava sem palavras porque sua confissão não foi direcionada para nada além de ar. Feng já estava mexendo nas pilhas de caixas na traseira de seu carro. Ele reclamou de como ainda tem que carregar tantas coisas e como sua agenda está ocupada. A garota, claramente enfurecida, tentou ao máximo manter sua doce compostura. Então ela perguntou por que ele comprou tanta coisa. O protagonista respondeu que isso não é nada de especial. Ele apenas pegou algumas coisas que gosta. Para atormentar ainda mais a bruxa, Feng mentiu que trouxe um presente para ela. A garota ficou feliz, mas resolveu se fazer de difícil. Ela se despediu dizendo que ia para casa. Enquanto caminhava, ela sorriu e disse que estava ansiosa por aquele presente. Um sorriso apareceu em seus lábios e ela ficou orgulhosa por ainda ter um cachorrinho aos seus pés. Por outro lado, Feng estava apenas se divertindo. Conhecendo essa mulher, ele sabia que não pode deixá-la descobrir sobre seu pequeno estoque de suprimentos. Afinal, é sua passagem para sobreviver ao apocalipse. O protagonista diz que a garota só terá que esperar sua vez e quando o mundo acabar ele garantirá que ela receba o que é merecido. Aquele cara misterioso que bateu na cabeça dele também sentirá sua fúria. No dia seguinte é 29 de junho.
15 de julho será o dia em que tudo começará. As temperaturas cairão para menos 20 graus Celsius. No mês seguinte as temperaturas continuarão caindo gradualmente dia a dia, atingindo mínimas de até menos 70 graus. Quando esse dia chegar, o mundo estaria envolto em gelo e neve, tornando quase impossível sair de casa. A primeira coisa que Feng garantiu foi seu farto suprimento de alimentos. Além do grande volume de estoque, ele também precisa de tudo embalado e lacrado. Com segurança, Feng começa a pensar que não pode deixar os vizinhos sentirem que algo está acontecendo. Eles não podem suspeitar que ele está acumulando grandes quantidades de comida. Foi um trabalho tão cansativo que alguns dos suprimentos sensíveis tiveram que ser movidos à noite quando ninguém estava por perto. Nosso garoto não confia em ninguém o suficiente para ajudar, então ele tem que fazer isso por conta própria. Feng também lembrou que depois do apocalipse a rede elétrica ficará extremamente instável. É aí que brilha sua mais nova compra, um gerador, além de combustível suficiente para mantê-lo funcionando por um ano inteiro. Com a energia assegurada, ele agora tem que considerar a consequência fatal do sistema de aquecimento do edifício. Para isso, o protagonista teve que chamar alguns empreiteiros especializados e pediu para modificar sua casa para aquecimento independente. Feng também encomendou algumas portas e janelas reforçadas. Enquanto pensava nisso, ele notou que precisava de uma sala dedicada para armazenar todos os suprimentos que havia acumulado, então ele usou um quarto vazio para todos os itens essenciais. Quando terminou de preparar tudo o que constava em seu caderninho de sobrevivência, já era 14 de julho, apenas mais um dia antes da temperatura despencar e tudo descer ao caos. O próximo de sua lista é o principal evento que ele vem adiando por incerteza. Agora é hora de realmente estudar sua misteriosa habilidade. Nosso garoto fez uma refeição caseira para o jantar enquanto ponderava sua sobrevivência na nova era glacial. Quando as coisas ficarem difíceis, depender apenas dos suprimentos que ele acumulou não será suficiente, mas ele tem uma resposta possível para esse problema. Seu poder de manipular plantas pode ser sua única esperança para um futuro sustentável. A refeição que ele cozinhou tinha soja como ingrediente principal, o mesmo feijão que ele criou de uma única soja torrada usando sua habilidade. Ele tentou tantos gestos, mas as luzes ainda não tinham se apagado. A ativação é tão aleatória que encontrar o gatilho certo é quase impossível. Agora é hora de um teste de sabor. Afinal, ele precisa se certificar de que o alimento conjurado por suas habilidades é comestível. O protagonista estava com medo de experimentar um pouco do feijão, mas logo em seguida passou por metade do prato sem problemas aparentes. Até mesmo o leite de soja passou no teste de sabor e segurança. Enquanto mastigava sua comida, ele teve a confirmação de que sua habilidade poderia fornecer alimentos comestíveis. Pelo menos isso provou que ele tem a capacidade de teoricamente gerar alimentos. O próximo passo é o mais difícil e tem mais tentativa de erro. Ele precisa descobrir como realmente usar as luzes vermelhas e verdes. Além disso, é bom ter controle de quando fazê-las aparecer de acordo com sua vontade. Até agora ele só experimentou na soja, mas Feng se perguntou o que aconteceria se ele pudesse usar em outras coisas. Então, abrindo sua geladeira recém-abastecida, o protagonista decidiu experimentar e ver se sua habilidade funcionaria com outras plantas também. O período de teste se estendeu do meio-dia até o sol estar prestes a se pôr. Feng não sabia mais o que fazer e chegou a desmaiar no meio da experimentação. Enquanto abria lentamente os olhos, ele notou que estava segurando algo com força em sua mão direita. Era um enorme brócolis. Se levantando lentamente do chão, ele nem notou a bagunça absoluta que estava em sua cozinha, pois a dor em sua cabeça era infernal. Parecia que algo estava batendo de dentro de seu crânio. Esse poder dele cobra um preço severo na mente e no corpo, então não pode ser usado sem restrições, a menos que ele queira desmaiar e acordar com enxaqueca todos os dias. Depois de se levantar, o protagonista imediatamente comeu uma colher de feijão para reabastecer. Ele percebe que chegou ao limite hoje, mas pelo menos aprendeu algo vital sobre essa habilidade misteriosa. Algumas horas atrás, antes de desmaiar, ele arrumou cuidadosamente uma seleção diversificada de produtos no chão da cozinha. Feng tentou usar seu poder em um monte deles. Depois que ele conseguiu ativar o sinal verde, algumas coisas de raiz como batatas não reagiram à sua luz verde, mas outras cresceram de sementes para plantas. Como a soja e o trigo, alguns alimentos simplesmente explodiram em suas mãos como bombas. Foi uma experiência assustadora que pegou Feng desprevenido. Depois dessas explosões, as comidas se transformariam em uma substância que parecia carvão, mas era muito leve. Esse desenvolvimento certamente foi fora de suas expectativas, mas o protagonista descobriu que essas substâncias pretas podem ser usadas para aquecer.
Ele fica feliz com essas bolinhas de calor porque não precisa se preocupar mais em se manter aquecido no futuro. Depois de um monte de explosões, ele tentou muitas mais vezes e falhou a maioria delas. Feng só ficava enfiando aquelas bolas pretas no balde um a um. Depois disso, ele optou por adotar uma postura mais meditativo e forçou a se concentrar no controle de sua respiração. Após alguns minutos de intensa concentração, ele finalmente obteve o sucesso mais significativo neste experimento. Um brócolis gigantesco apareceu chocantemente em seu alcance. Mas de repente sua consciência se apagou. Feng observou que a taxa de sucesso desse método ainda era muito aleatória. Em seguida, seu corpo bateu no chão. Depois de alguns minutos ele já estava sentado e a queda não foi tão ruim. Agora o protagonista olhava para o brócolis enquanto pensava muito e ainda não conseguia encontrar nenhum padrão. Mas ele não pode desistir e diz que tem que haver algum tipo de princípio por trás de como essa habilidade funciona. Ainda há muitas incógnitas, mas Feng fez alguns progressos decentes hoje. Pelo menos agora ele tem alguma compreensão das condições de ativação das luzes. A chave para ativar a habilidade bizarra está em sua própria consciência. Tudo o que ele precisa fazer é entrar em transe meditativo. Seu método envolve se imaginar na natureza em sua forma livre das restrições da civilização humana. Em sua mente, o protagonista caminha no chão com os pés descalços, fazendo contato direto com o solo. Uma vez que ele entra nesse estado de espírito, nosso garoto lentamente abre os olhos e um brilho verde familiar aparece mais uma vez. Essa habilidade dele está diretamente ligada à sua consciência. Trabalhando a partir desse conceito, o protagonista poderia livremente chamar o sinal verde. Agora que ele terminou com todas as amostras de plantas com uma baixa taxa de sucesso, é hora de passar para um tipo diferente de espécime. O alvo do segundo experimento seria todos os tipos de carnes. Então ele lentamente trouxe sua mão direita enrolada com a luz verde em direção a uma suculenta carne, mas não houve nenhuma reação. Feng começa a pensar que talvez a luz verde só funcione em plantas. Pensando que a abordagem suave pode não ser eficaz, ele pegou sua carne e apertou com força enquanto rezava para que sua mão direita fizesse mágica. Depois de alguns minutos, o protagonista teve que aceitar que nada acontecia. Nesse momento podia ver a derrota e o desânimo em seus olhos cansados. Foi quando pensou na sensação que sentiu ao meditar. Ele podia sentir duas cores distintas, mas ao longo dos experimentos ele ainda não tentou usar o vermelho. Feng acredita que só precisa se concentrar em trazer essa luz vermelha para fora de sua consciência. Em seguida, enquanto ainda segura a carne, ele fechou os olhos e tentou alcançar a outra habilidade que estava adormecida dentro de seu sistema. Depois de um tempo, uma faísca de luz vermelha finalmente apareceu em sua mão direita. O brilho rapidamente envolveu sua mão e surpreendentemente envolveu o pedaço de carne. Parecia que estava criando algum tipo de reação borbulhante na superfície da carne. Alguns segundos de intensa concentração, o protagonista abriu os olhos. Agora na sua mão tinha uma carne vermelha endurecida que parecia ter saído do inferno. Ele imediatamente jogou aquela coisa vil no chão por puro desgosto. Em seguida, Feng se agachou no chão para observá-la e cutucou a coisa. A textura e a sensação geral apontam para a possibilidade de que a carne tenha sido cozida ou algo assim. Então o protagonista presumiu que o sinal vermelho aquece as coisas, mas fogões e panelas poderiam fazer a mesma coisa. Então Feng se recusa a acreditar que é só isso. Ao usar sua consciência para acionar suas habilidades, ele poderia entender suas capacidades em um nível mais profundo. Então, se o protagonista fosse descrever a sensação da luz vermelha, seria como um processo de desintegração. Seu próximo experimento com carne parecia muito melhor do que o primeiro, mas se for esse o caso, entender os conceitos subjacentes dessas duas luzes pode ser mais fácil do que ele pensava inicialmente. Nesse momento, Feng pegou um monte de soja de sua pilha de feijão e os agarrou com força em sua mão direita. Em sua mão esquerda tinha a luz vermelha com carne cozida. Se a luz verde representa a evolução da matéria, então a luz vermelha é o oposto, seria a desintegração. O protagonista chega nessa conclusão e agora se pergunta o que aconteceria se ele combinasse a luz verde com feijão e a luz vermelha com carne. O resultado foi uma reação ainda maior do que ele esperava. A combinação produziu uma luz brilhante e ofuscante entre suas mãos. Quando as luzes se apagaram, foi revelado que sua carne ficou muito maior, mas Feng não sabia para onde foi a soja na mão direita. Ele inspecionou meticulosamente a grande carne, presumindo que os dois se fundiram criando essa carne gigante. O protagonista observa que o cheira exatamente como carne de verdade, mas ainda mais fresco. Então, ganhando confiança de que está ficando muito melhor nessa coisa de superpoder, ele decidiu ir para mais alguns experimentos.
Depois de algumas horas Feng estava de volta à estaca zero mais uma vez, seu chão estava cheio de restos carbonizados de carne e colheitas. Ele frustradamente disse que tudo o que tentou falhou miseravelmente. Nosso garoto sentou e respirou fundo. Então resolveu apenas pausar os experimentos por enquanto. De qualquer forma hoje ainda foi um dia produtivo, mesmo que ele tenha terminado com uma carne amarga e carbonizada. O protagonista acha que se ele conseguir dominar com sucesso esse misterioso poder não há dúvida que terá recursos infinitos. Ele seria o homem que está no auge desse mundo pós-apocalíptico. Por falar em poder Feng percebe que esqueceu um dos aspectos mais importantes da sobrevivência. Ele ainda não comprou uma arma. Nos próximos dias o protagonista ficará completamente vulnerável. Afinal é muito perigoso com todo esse saque se não tiver uma arma decente para se defender. Então ele rapidamente pegou as várias plantações espalhadas pelo chão e se apressou para encontrar uma arma antes que a temperatura suba. Olhando pela janela parece que os estágios iniciais do apocalipse já começaram. O público pode pensar que é apenas uma típica noite de neve, mas o colapso da civilização moderna está começando. O protagonista já está do lado de fora e teme que as temperaturas caiam, então ele precisa de uma arma e rápido, mas comprar uma arma neste país é ilegal e Feng não tem qualquer conexão. De repente ele ouviu um homem escandaloso gritando e se gabando de que é um cara da construção civil com milhões em todos os projetos. O cara estava se gabando para um transeunte que ele conhece lá, o do grupo Shiga, e acrescenta que é praticamente seu irmão mais velho. O protagonista acha que já viu esse bandido antes em algum lugar. O cara oferece cigarros e Feng lembra que por algum motivo nesta área as pessoas se referem a esse bandido como Sem-Teto Joe. Ele gosta quando as pessoas o chamam de irmão Lizzie e ele mora no mesmo bairro que Feng. Lee tem fama de ser o responsável pela contratação de projetos e conhece todos ao redor da área. Se você oferecer alguns cigarros ele não aceitará nenhuma outra marca, pois outras marcas o fazem tossir. Esse cara sempre está ajudando as pessoas. Com projetos está ansioso para ir às saunas. Na realidade o irmão Lee não tem um trabalho, mas ele sempre age que está ocupado. Muitas vezes você o vê andando por aí gritando negócios no valor de 20 milhões ou 10 milhões. Como se ele quisesse que todos ouvissem o quão bem-sucedido ele é. Mas Feng pode ver que talvez o Sem-Teto Joe tenha as conexões necessárias para conseguir o que ele tanto precisa. Então ele se aproximou do bandido se referindo a ele como irmão Lee, dizendo que faz muito tempo que eles não se veem. O protagonista acenou com um sorriso desajeitado enquanto não tinha certeza como esse cara responderia. O bandido perguntou se eles se conheciam. Então Feng se apresentou como Xiao Wan. Ele jurou que eles se conheceram há um tempo. O bandido reclamou que tem sido inundado de trabalho ultimamente, então ele não pode ser culpado por sua má memória, mas ele foi bastante receptivo a falar que Feng estava sendo excessivamente cauteloso e presumiu que o garoto estava prestes a pedir algo muito ilegal. O protagonista examinou a área olhando da esquerda para a direita para se certificar de que ninguém poderia ouvir o que ele estava prestes a dizer. Então ele se aproximou do irmão Lee e pediu diretamente uma arma para que ele pudesse se defender nos próximos dias. Lee pulou de susto e perguntou para que ele precisaria de uma arma. Isso não é um bom sinal. O protagonista, se sentindo um criminoso, não conseguia pensar em ninguém que pudesse ajudá-lo com seu problema. Lee começou a querer esclarecer algo antes que eles chegassem mais longe. Então ele insistiu que sua organização não se envolve em nenhuma atividade ilegal e que armas são negócios sérios. Joe deu a entender que tinha as conexões para isso, mas não era de misturar pessoas comuns com algo perigoso. O protagonista insistiu que estava apenas perguntando sobre algumas armas de fogo por legítima defesa, já que ele esteve envolvido em algum rancor pessoal desagradável. Em seguida Feng começou a mentir com uma história dizendo que um dia enquanto andava de bicicleta para o trabalho como de costume, se deparou com um idoso que estava apenas cuspindo em todos os lugares. Para piorar, o vento levou uma daquelas gotas nojentas de cuspe direto no rosto de Feng. O protagonista acrescenta que irritado ele jogou sua bicicleta para o lado e confrontou o velho, mas o homem decidiu cuspir nele novamente enquanto ele estava expondo sua queixa. Feng não aguentou mais e derrubou um pouco de justiça sobre o velho nojento. Ele deu uma boa e velha surra no homem no meio da estrada. Aparentemente todos assistiram enquanto o velho saía com as roupas esfarrapadas e o rosto bagunçado. O homem jurou que voltaria para fazer Feng pagar por essa humilhação. No dia seguinte aquele velho estava à espera do protagonista na habitual ciclovia. Desta vez ele tinha alguns capangas com ele. Então Feng apanhou e ameaçaram fazer isso novamente se o vissem em algum lugar. Seu rosto estava machucado e seu corpo ficou ferido.
Obviamente toda essa história foi invenção de Feng e ele disse a Joe que é por isso que ele quer uma arma para autodefesa. Essa é a história que ele poderia inventar na hora e pareceu que foi muito eficaz. O irmão Lee estava furioso enquanto imaginava o velho cuspindo e batendo em Feng. Esse comportamento incivilizado não deve ser tolerado. Joe bateu nos ombros do prota e garantiu que essa revanche seria cuidada. Ele garantiu que só vai ligar para o irmão agora e eles vão buscar essa arma. O protagonista estava começando a duvidar se ele tomou a decisão certa. O irmão Lee o convidou para ir até a estação e pegar o ônibus com ele. Sua desculpa era que seu carro estava na loja, então ele não podia dirigir até a sede. O protagonista garantiu que o transporte não seria um problema porque ele tem seu carro. O veículo novinho em folha imediatamente chamou a atenção de Joe. Depois de entrar no carro, o irmão Lee não conseguiu parar de falar sobre como Feng está vivendo a boa vida e perguntou quanto custa esse carro. O protagonista respondeu que foram cerca de 700 mil. O irmão Lee dava instruções para virar à esquerda no próximo cruzamento enquanto tirava fotos. Ele postou a foto com uma legenda reclamando de como o assento de seu carro ainda é muito difícil de sentar por conta de ser novo. Depois disso, eles pararam em uma das partes com mais transeuntes da cidade. Alguns caras de aparência duvidosa estavam acampados do lado de fora reclamando do tempo frio. Eles falam que foi direto do verão ao inverno da noite para o dia. Assim que o carro se aproximou, todo mundo virou para ver quem estava prestes a sair. Vendo que era Joe, eles correram para perguntar o que estava acontecendo. O irmão Lee apenas disse que tinha algumas coisas para lidar com o chefe Liu. Os outros bandidos presumiram que o novo carro pertencia a Lee e começaram a perguntar sobre o preço. Lee não negou que era seu, ele até se gabou orgulhosamente de ter gasto 700 mil reais pelo carro. O protagonista não ficou chateado, mas se gabar de que você possui o carro com tanta confiança enquanto o proprietário real está por perto é descarado e sem vergonha. Mas nosso garoto ficou de boa. Assim que entraram no estabelecimento, ele viu aquele conhecido como chefe Liu. O homem perguntou a Lee o que diabos ele está fazendo aqui tão tarde. Nesse momento, o irmão Lee visivelmente se tornou muito mais reservado na frente do chefe, até mesmo oferecendo seus cigarros educadamente. O grandalhão responde que não tem tempo para nenhuma dessas bobagens, então manda ele falar logo. O irmão Lee apresentou Feng como um comprador de algo especial, uma arma. O chefe Liu quis confirmar se ouviu isso corretamente. Assim que o chefe olhou para ele, o protagonista congelou de medo. Ele não tinha certeza do que aconteceria se fizesse o movimento errado ou dissesse a coisa errada. O chefe apenas o encarou em silêncio com um cigarro na boca, aparentemente o examinando da cabeça aos pés. Em seguida o grandalhão abriu um sorriso e ficou bastante desapontado que Feng só precisava de uma arma ruim quando na verdade ele estava esperando algo mais interessante. O chefe fez um gesto em direção a um de seus capanga. O cara já sabia o que fazer e vasculhou o bolso da jaqueta. Ele jogou uma pistola na mesa e o chefe Liu citou um preço de 6 mil pela pistola. Ele diz que é fácil de esconder e confiável, mas o protagonista humildemente rejeitou pois ele estava pensando em algo um pouco mais longo e maior. Ele não estava procurando algum atirador de ervilha de baixo calibre. A expressão do chefe Liu se tornou grave quando ele olhou para Feng atentamente. Nosso menino pode ter cruzado a linha sem saber, então ele se calou imediatamente como se tivesse engolido a língua. O grandalhão começou a gritar sobre como é irrealista exigir um fuzil de franco-atirador como se não fosse nada. Ele está administrando um negócio discreto aqui, não é um shopping onde você pode escolher que tipo de produto ilegal você obtém. A oferta final do chefe Liu é a pistola na mesa, é pegar ou largar. O irmão Lee teve que fazer alguma interferência para tentar acalmá-lo. Sua ideia de convencer o grandalhão a ouvir foi inventar uma história da vida de Feng. Ele contou uma história inventada que teria acontecido há 5 anos envolvendo o protagonista e a esposa. Lee parece bastante talentoso. O chefe ouviu suas mentiras até o fim. A história deve ter sido fenomenal já que o chefe ficou tão irritado que quase quebrou a mesa. Ele continuou repetindo quão nojento era aqueles que tinham injustiçado Feng. Aparentemente o protagonista teve 3 filhos com uma esposa inexistente. Feng pensou que mesmo para alguém apelidado de sem-teto essa história ridícula funcionou. Nesse momento o chefe deu sua garantia pessoal de que Feng receberia seu rifle de precisão o mais rápido possível. Ele prometeu que faria isso acontecer pessoalmente, mas pode levar alguns dias. Então ele pediu ao capanga Qiangzi para ver se consegue um semiautomático. O grandalhão também entregou a Feng a arma que ele queria dar de graça. Era um presente de um homem para outro. O protagonista ficou sem palavras. A história inventada era tão boa que o chefe havia formado uma espécie de vínculo unilateral com ele. O grandalhão voltou ao celular para cuidar de seus outros negócios mais urgentes. Antes de sair,
Protagonista queria retribuir um pouco o favor, então ele afirmou que um amigo seu que trabalha para o governo lhe disse que devido ao tempo anormal eles vão limitar a compra de suprimentos em breve, por isso é melhor estocar antes que isso aconteça. O chefe percebe o olhar sério nos olhos de Feng como se ele realmente soubesse do que estava falando, então não pôde deixar de levar a dica a sério também. Ele acenou com a cabeça em compreensão. Depois disso o irmão Li e Feng saíram do centro do subúrbio da cidade com uma arma de fogo. Li não conseguia parar de se gabar de como lidava com os negócios do chefe. Ele explica que o chefe Liu estava de tão bom humor que poderiam até pedir um canhão que ele diria que sim. O protagonista queria agradecer ao bandido lhe comprando alguns cigarros. O irmão lhe tentou ser humilde e insistiu que ele fez o que fez apenas para ajudá-lo, mas se Feng insistir ele vai querer o Azi porque outras marcas o fazem tossir. Nosso menino já estava pensando em seu próximo movimento lógico. Os suprimentos estão protegidos e a arma foi obtida. Agora Feng acha que pode se concentrar em estudar suas habilidades completamente. Resolver o problema alimentar faria suas chances de sobrevivência a longo prazo dispararem. Ele estava tão absorvido em seu próprio mundo enquanto caminhava que não percebeu uma parte gelada no chão e escorregou. O protagonista estava tão preocupado com a sobrevivência que não conseguiu seguir uma das regras primárias, que é não se machucar. Nosso garoto caiu muito mal e sua perna parece ter absorvido o impacto do escorregão, ficando gravemente danificado. O irmão Li não sabia o que fazer e correu em direção ao seu novo amigo. O protagonista acreditou que, pela dor aguda que estava sentindo, havia uma possibilidade muito real de que sua perna estivesse quebrada. Ele pegou as chaves do carro e entregou ao irmão Li pedindo para ser levado ao hospital mais próximo o mais rápido possível. Li apenas coçou a parte de trás da cabeça e admitiu que na verdade não tem carteira de motorista, insistindo que não pode dirigir sem uma, mas pelo menos ele não deixou Feng no chão. Lhe ofereceu os ombros para levantar Feng e levá-lo. O protagonista percebeu que ambos não chegariam vivos no hospital nesse ritmo, então ele optou por chamar um táxi. Enquanto isso no hospital, um estabelecimento essencial estava começando a congelar sob a intensificação da nevasca. A enfermeira-chefe Jion tinha acabado de começar seu turno noturno. Mas as chamadas vindas do salão já estavam inundando pois a sessão de emergência estava com estadia severamente curta. A bela enfermeira não teve outra escolha a não ser correr para o hospital. Nesse momento o protagonista teve que fazer um raio-x. Foi confirmado que ele realmente quebrou a perna. O médico explicou que havia uma fratura estável na tíbia direita e ele precisaria ficar por 1 hora de observação antes de ir para casa com seus remédios. Esse acidente não poderia ter acontecido em pior momento. Feng se arrependeu de ter sido tão descuidado. O irmão Liu acompanhou durante a maior parte do processo, mas o cara teve que sair pois aparentemente tinha alguns negócios para lidar, porém ele até deixou seu número caso Feng precisasse de mais alguma coisa, agora que estava sozinho no saguão do hospital. O protagonista suspirou forte e se perguntou como poderia cometer um erro tão estúpido em um momento tão crucial. Olhar para o caos ao seu redor era estressante. O hospital rapidamente transbordou de pacientes vítimas de acidentes causados pela súbita nevasca. Imagens de leitos de emergência se alinhavam nos corredores como uma prova sombria da piora das condições do lado de fora. Quanto ao protagonista, ele só queria pegar seus remédios e deixar este lugar o mais rápido possível antes que as estradas fechassem de vez. Felizmente seu tempo ocioso não seria chato, pois uma deusa acabou de caminhar bem na frente dele. A enfermeira-chefe Jion veio reforçar o pronto-socorro que tinha falta de pessoal. O primeiro leito que ela examinou tinha um paciente com ferimentos pesados. Em seguida seu rodízio era o leito 5, onde as feridas de um paciente tinham acabado de ser limpas. Felizmente os sinais vitais estavam estáveis. O leito 5 só precisava de mais uma dose de glicose em 10 minutos. Jin aconselhou a enfermeira assistente que se a frequência cardíaca do paciente caísse abaixo de 80, um remédio deveria ser administrado imediatamente. Durante as rondas da enfermeira o protagonista não poderia tirar os olhos dela. Ela era simplesmente incrível. Sendo uma enfermeira-chefe em uma idade tão jovem, Feng acreditava que ela tinha um ótimo talento. Além disso ele viu como ela lidava com todos os tipos de pacientes, era gentil e incrivelmente habilidosa. Jin parecia um ser radiante no meio de um lugar sem esperança. Ela estava trabalhando no agitado turno da noite, mas seu sorriso continuou. O protagonista estava tão apaixonado que seus olhos acidentalmente viajaram para algumas áreas não gentis. Ele imediatamente desviou o olhar por respeito. De repente o velho sentado ao seu lado começou a chamar a atenção da bela enfermeira-chefe. Jin não era realmente obrigada
a cuidar dos pacientes fora de suas rodadas, mas ela ainda atendeu ao chamado com um sorriso. A enfermeira Jean educadamente pediu desculpas ao idoso e perguntou se ela poderia voltar um pouco mais tarde para ajudar, pois ainda precisava prestar atendimento urgente a alguns pacientes para cobrir a falta de pessoal. O idoso reclamou que suas costas doíam demais. Ele explicou que a dor nas costas vinha piorando ultimamente e queria que a enfermeira-chefe desse uma olhada para ver o que estava causando isso. Na realidade, esse cara imundo só estava tentando filmar embaixo de sua saia. Jim, sem perceber o que realmente estava acontecendo, apenas se desculpou mais uma vez dizendo que para esses problemas nas costas eles precisavam agendar um raio-x. O velho começou a ficar agressivo pedindo para apenas dar uma olhada rápida enquanto ele apontava para onde doía. De repente ele toca a enfermeira inapropriadamente e ela disse novamente que ele tem que esperar o exame médico. O velho começou a rastejar sua mão ainda mais para baixo de sua cintura. Esse ato nojento teria continuado por mais tempo se alguém não tivesse feito isso parar. De repente uma muleta voadora atinge o velho nojento causando uma dor real nas costas e derrubando o telefone longe de suas mãos. A bondosa enfermeira queria verificar se o velho estava bem. O protagonista humildemente pede desculpas por sua muleta voar e justificou que isso aconteceu porque era a primeira vez que ele estava usando. Em seguida Fendi-se inclinou e foi direto para o telefone enquanto questionava descaradamente se ele estava quebrado ou não. Quando ele estava prestes a tocá-lo, o velho começou a suar nervosamente e gritar para ele ficar longe do telefone. O protagonista não ouviu e não deixou que essa loucura o deixasse sair impune fazendo algo tão nojento. Assim que abriu o telefone, suas suspeitas se mostraram corretas. A prova já estava lá na tela inicial. O velho nojento tinha filmado embaixo da saia da enfermeira. Agora não há nenhuma boa razão para que Fendi não chame a segurança e faça com que eles escoltem esse velho até uma cela, mas o protagonista resolveu ficar com o telefone e disse que da próxima vez que visse esse homem novamente ele arruinaria sua vida miserável. O velho sabia que não tinha outra escolha a não ser fugir e nunca mais se mostrar perto deste lugar, então ele se levantou do chão do hospital e saiu pela porta como se sua vida dependesse disso. Enquanto isso, a enfermeira-chefe estava apenas confusa sobre como alguém que se queixava de fortes dores nas costas poderia correr tão rápido. Feng ficou chocado ao ver pela primeira vez uma pessoa tão ingênua, então ele decidiu mostrar a ela o que o velho estava fazendo com o telefone. Jin ficou chocada porque realmente não percebeu nada de errado acontecendo. O protagonista lhe entregou o telefone com as imagens de vídeo para que ela pudesse decidir se deveria apagar ou chamar a polícia. Ele também a lembrou de ter mais cuidado porque pessoas assim poderiam se aproveitar de sua bondade. Ela sorriu e então perguntou se a perna de Feng estava machucada. A adrenalina de pegar aquele velho deve ter anestesiado a dor de sua perna quebrada, mas agora que foi resolvido a dor voltou e ele gritou de agonia. Felizmente a enfermeira-chefe era uma especialista quando se tratava de consertar esses tipos de lesões e rapidamente colocou a tala de volta no lugar. Ela olhou para ele e perguntou se ainda doía. Feng agradeceu por lidar com sua perna quebrada e agora não dói nada. Naquele momento era como se apenas os dois existissem na sala lotada. Jin devolveu a gratidão ao prometer nunca mais deixar que esses bandidos se safassem de mexer com ela. Agora o protagonista só queria que ela estivesse mais atenta em seu entorno, mas nesse momento a garota estava deixando sua perna quebrada e pés tocar em seus melões dianteiros. Parecia que ela não tinha aprendido nada. Jin ainda estava sem noção e inconsciente como sempre. Enquanto a cabeça de Feng estava nas nuvens, outra enfermeira chamou Jin, pois sua ajuda era necessária nos leitos de emergência. Antes de voltar para suas rondas, a enfermeira o lembrou de não esquecer de voltar em uma semana para verificar sua perna novamente. Feng prometeu que faria, mas fazer qualquer plano daqui a uma semana era irrealista, então ele apenas sorriu e lembrou que só ele sabia o que realmente estava acontecendo no mundo. Nesse momento Feng pegou a muleta que bateu contra o velho e saiu mancando do hospital. Ele apenas aceitou o fato de que não seria capaz de ver Jin nunca mais. O dia seguinte chegou e a neve tinha ficado ainda mais forte, tornando apenas sair de casa um desafio perigoso. O telejornal cita os relatórios meteorológicos de emergência e diz que nas próximas 24 horas todas as regiões do país estariam experimentando fortes nevascas e uma queda acentuada nas temperaturas. Relatos bizarros de correspondências no exterior mostraram que as temperaturas estavam despencando em todos os cantos do mundo, desde Dubai, Egito, Bacia Amazônica e lugares que não deveriam estar vivenciando esse tipo de fenômeno. Os especialistas das nações, juntamente com especialistas de outros 46 países, estavam correndo para as Nações Unidas para discutir a causa do clima anormal.
Todas as redes continuaram repercutindo isso. Os especialistas disseram que essa forte onda de frio não duraria muito tempo. Eles sempre terminavam suas reportagens com um anúncio de serviço público para prestar atenção aos alertas de desastres e seguir as providências feitas pelo governo local. Eles continuaram lembrando os cidadãos de manter a calma, evitar espalhar ou acreditar em rumores infundados. Além disso, deveriam se abster de acumular suprimentos, pois o desastre logo passaria. Nesse momento, o protagonista estava em casa aconchegante e bebendo vinho. Feng diz que o governo está mentindo descaradamente novamente, os alimentando com besteiras para impedi-los de entrar em pânico. O protagonista sabia que no passado ele realmente teria acreditado neles, mas desta vez foi diferente. Ele estava bem preparado para tudo o que estava por vir. Os suprimentos estavam totalmente abastecidos e a casa foi reforçada. Além disso, o sistema de aquecimento estava funcionando impecável. Feng estava tão bem preparado que não havia com o que se preocupar. De repente, seu telefone começou a zumbir incessantemente com mensagens do conjunto habitacional feliz. Moradores conversam em grupo discutindo o clima estranho e como a neve já estava inutilizando as estradas. Todos estavam claramente sem noção do que estava acontecendo, menos o membro apelidado de pessoa misteriosa. Essa pessoa exigia a atenção de todos para informá-los de que a tempestade de neve não foi causada por padrões climáticos normais, mas por algo dentro da própria Terra. Então a pessoa misteriosa proclamou que todos deveriam prestar atenção às suas palavras porque a era glacial estava prestes a começar e entrar em colapso. Ninguém ficou mais chocado depois de ler essas mensagens do que nosso protagonista. Afinal, essa pessoa desconhecida também sabia do apocalipse.